E o São Paulo já fez um contato informal com Dorival Júnior. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também: quero garantir que, se Roger Machado cair, tudo se encaminha para que Rui Costa também saia em solidariedade ao treinador. Arboleda com data para se apresentar no São Paulo. Para completar, Roger Machado respondendo se pode pedir demissão depois da enorme pressão de torcedores. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Hora de falar sobre o São Paulo. Arboleda deu uma data para desembarque em território brasileiro. Isso não significa que ele volta para jogar, até porque o São Paulo já nem tem mais vontade de contar com o equatoriano, mas seria a oportunidade de colocar um ponto final nessa discussão para a rescisão do contrato que já dura algumas semanas. Segundo o staff do Arboleda, o desembarque do jogador está previsto para 30 de abril, informação publicada nessa quarta-feira pelo Gabriel Sá. Se confirmada essa data, o São Paulo não vai conseguir aplicar a rescisão de contrato por justa causa. O tricolor estava só aguardando 30 dias de desaparecimento do atleta para que levasse adiante essa rescisão por justa causa, tornando a situação muito mais simples para o São Paulo e tirando uma série de benefícios a que teria direito o zagueiro. Importante registrar que o Arboleda desapareceu em 4 de abril, data de um jogo contra o Cruzeiro no Morumbi. Os atletas treinaram na sexta-feira, foram para casa e se apresentariam na hora do almoço daquele sábado, jogo contra o Cruzeiro. O Arboleda não apareceu e pouco tempo depois descobriu-se que ele havia voltado para o Equador, para a cidade onde mora, Esmeraldas, onde curtiu várias festas, baladas e a presença dos seus amigos. Já havia contado para vocês que o contrato do Arboleda com o São Paulo se encerra apenas em dezembro de 2027. E levando em consideração que o custo do atleta gira na casa de R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem, luvas e também o pagamento de dívidas que o Arboleda havia constituído no mercado, o São Paulo economiza cerca de R$20 milhões se essa rescisão de contrato sair de maneira amigável. Roger Machado pode pedir demissão no São Paulo? Essa pergunta foi feita ao próprio técnico depois da vitória do tricolor por 1-0 contra o Juventude na noite dessa terça-feira, partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. E a pergunta é absolutamente pertinente, porque mesmo vencendo, o que se viu foi o Roger Machado sendo perseguido pelo torcedor que estava no estádio do início ao fim da partida, com xingamentos, vaias, enfim, um clima dos mais tenebrosos para ele. Roger disse o seguinte na entrevista coletiva, abre aspas: às vezes a gente se questiona, obviamente, mas o que eu diria e daria de exemplo para as minhas duas filhas se, nesse momento de dificuldade, pressão externa e que tem até um pouquinho de injustiça, se eu desistisse? Não vou desistir. Sigo trabalhando firme e forte até quando o presidente e o Rui Costa entenderem que seja positivo. Roger admitiu que todo esse clima hostil já tem causado interferência até dentro do elenco, abre aspas, para o treinador, evidente que esse ambiente é complicado e pode contaminar principalmente o jogo, e faz com que os jogadores fiquem ansiosos. Todos os atletas no fim do jogo vieram me dar um abraço e pedir para que eu seguisse firme. Só uma curiosidade, Roger Machado tem 57% de aproveitamento dos pontos no São Paulo. Nenhum treinador nos últimos, exceção ao Zubeldia, conseguiu um aproveitamento melhor. Roger tem até aqui 11 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Se você pegar o aproveitamento do São Paulo nas temporadas de 21, 22, 23, 24 e 25, em todos esses anos o aproveitamento foi inferior aos 57% do Roger Machado. Porém, contudo e todavia, é importante lembrar que quando o Roger deixa o São Paulo, o aproveitamento do tricolor em 2026 era superior aos 57% atuais, na oportunidade 62% com Hernan Crespo. Com o Roger Machado extremamente ameaçado, posso assegurar que o São Paulo já fez um primeiro contato por Dorival Júnior. A ligação ocorreu nessa semana por parte de um aliado do Arrima Cis. Com um detalhe importante, o presidente do São Paulo estava do lado desse interlocutor enquanto ele conversava com o representante de Dorival Júnior. No contato ficou claro para o São Paulo que o Dorival só vai aceitar conversar com o tricolor a respeito de salários, direitos de imagem, tempo de contrato, depois da saída do Roger Machado. Enquanto o Roger seguir como técnico, Dorival não quer abrir negociações. Mas
uma parte importante dessa conversa. São Paulo pediu para que o empresário do Dorival comunicasse qualquer proposta que possa aparecer pelo ex-treinador tricolor. São Paulo tem a preocupação de que o Internacional ou qualquer outro clube do futebol brasileiro, como o Santos, possa trocar de técnico e entrar em contato com o Dorival Júnior. A ideia é não perder, em hipótese alguma, o treinador, que fez enorme sucesso com a camisa São Paulina, mas que não deixou tão boa impressão no Corinthians, apesar de 2 títulos. Dorival foi recentemente demitido. Roger Machado segue, pelo menos até uma próxima sequência de tropeços. Se tivesse, por exemplo, empatado ou perdido contra o Juventude na última terça-feira, já teria sido dispensado. E você, o que pensa sobre Dorival Júnior e Roger Machado? Ah, só para completar, tem gente especulando alguns outros nomes. Cheguei a ler que Bruno Lage, ex-treinador português do Botafogo, foi sondado pelo São Paulo. A informação que eu tenho é de que não há nenhum outro interesse em técnico que não seja Dorival Júnior. Dá para assegurar que o Dorival é o plano A, B, C, D e E no São Paulo. E tem ex-jogador do São Paulo especulado em clubes brasileiros nos últimos dias nas redes sociais. Li que o Wellington, jogador formado em Cotia e negociado com o Southampton, pode virar reforço do Flamengo ou do Internacional. O Wellington, você vai lembrar dele, jogador que chegou a atuar 48 partidas quando se transferiu do São Paulo para o Southampton em 2024. Na atual temporada da Championship, a segunda divisão inglesa, tem sido mais reserva do que titular, pelo menos nesse recorte mais recente do time dele, que é 4º colocado. Restam 3 rodadas, o Southampton precisa terminar entre os 2 primeiros para garantir o acesso direto. Se ficar entre o 3º e o 6º lugar, vai para aquele playoff decisivo, valendo apenas uma vaga. Para responder se o Wellington de fato interessa a Flamengo ou Inter, conversei com um dos representantes do jogador. E essa pessoa me assegurou que não tem a mínima ideia de onde partiram esses boatos, até porque não existe absolutamente nada. Sondagem, proposta, interesse. O Wellington permanece no Southampton, jogador de 25 anos de idade, sem conversas com o Inter ou com o rubro-negro.